Quanto valem os name rights do estádio da Curuzu do Paysandu? Lembrando que o término do contrato com o Bampará já se encerra no final de 2022, quando que a diretoria do Papum poderia lucrar num projeto de longo prazo na capital do estado do Pará. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei falar aqui sobre cifras milionárias que podem chegar por esse patrocinador do Paysandu nas próximas temporadas. Antes de começar, já explicar um pouco a respeito desse assunto, deixe aqui embaixo o seu like, também o seu comentário a respeito dessa situação. Lembrando que nossa meta é atingir a marca aí de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card, então se você não é inscrito, já dá essa moral aqui pra gente, beleza? Eu irei começar o vídeo de hoje falando um pouco a respeito, do que são os name rights, algo já muito conhecido tanto no futebol europeu, norte-americano e também asiático, mas aqui no Brasil é sim uma novidade para todo mundo do meio do esporte, A gente pode ter algumas referências, como por exemplo a Neoquímica Arena do Corinthians, o Allianz Parque também do Palmeiras e agora mais recentemente também dentro do futebol paraense o Bampará, que financiou aí tanto os estádios do Baenão quanto também da Curuzu do Paysandu lá ainda em 2020. Então praticamente consiste em alterar o nome do estádio, naturalmente chamado como por exemplo a Curuzu, acrescentando esse nome da empresa, ou acontecendo como por exemplo lá do Corinthians, do Palmeiras, mudando completamente para a marca da empresa que faz sim esse pagamento pelos seus direitos de nome, se assim podemos dizer. Então é algo que já é bem recorrente no futebol europeu, como por exemplo do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, uma empresa chinesa no ramo de construção. Além disso, diversos outros exemplos, a própria Allianz Arena do Bayern de Munique, também tem da própria Allianz também dentro da Juventus, nos Estados Unidos a Mercedes-Benz Arenas do Atlanta United, ou seja, já é algo bem recorrente e aqui no Brasil a gente ainda encaminhando algumas negociações. E dentro do futebol do Pará e principalmente no Paysandu não é diferente e também não seria uma novidade muito grande. Isso porque lá na temporada de 2020, se você lembra bem, foi assinado um contrato entre a diretoria do Paysandu, o estádio da Curuzu e também o Banco Bampará, que é estatal lá do estado paraense, que garantiu aí por 2 anos estar estampado o seu nome, formando aí Curuzu Bampará desde o final do ano de 2020. Esse contrato vai até agora, em dezembro de 2022, aí sim pode negociar outros meios, como o próprio Bampará ou outras empresas interessadas nessa aquisição dos name rights. E quanto que foi o valor pago naquela ocasião? Foram aí R$1.500.000 pagos por essas 2 temporadas em 2 parcelas, sendo a primeira delas ainda em novembro de 2020 e a segunda de R$750.000 também já em janeiro de 2021. O Paysandu usou esse dinheiro para a quitação de algumas dívidas que estavam em aberto, principalmente dívidas trabalhistas com jogadores que passaram nas últimas temporadas. Ajudou muito a diretoria do Papão a aliviar um pouco a sua folha de pagamentos naquela situação, no finalzinho de 2020 para o começo de 2021. Então se a gente fosse pegar aí esse contrato com o Bampará, foi bem mais curto, apenas 2 temporadas, pode ser que renove por mais algum tempo, pode ser que não, até mesmo por ser uma empresa estatal. Eu irei calcular aqui mais ou menos um valor, se a gente considerasse 25 anos de duração de contrato, que é uma média que a gente tem aqui no futebol brasileiro, como por exemplo o Palmeiras, que é de 20 anos, o próprio Corinthians, que assinou agora em 2020 também 20 anos com a Neoquímica. Então a gente fazendo essa média de 25 anos, quanto que o Paysandu poderia lucrar, não fazendo nada além do que apenas ceder o nome do seu estádio, para alguma outra empresa. A gente calculando essa média aí de mais ou menos R$750.000 por ano, que foi o que pagou o Bampará, ou seja, R$1.500.000 dividido para 2 temporadas, daria essa média de R$750.000 por ano. Se a gente fosse considerar friamente 25 anos de duração, daria aí na casa de R$18.750.000. Obviamente que não ficaria só nesse valor, e se a gente pensar que uma coisa é você fechar um contrato de 2 anos de duração, outra é um de 25 anos. Além disso, o Bampará chegou sozinho nessa negociação, não houve uma disputa com outras empresas, até mesmo empresas multinacionais, enfim, que gostaria de estampar uma das suas principais marcas também dentro do futebol paraense, então com toda certeza esse valor pode ser bem mais alto. Mas se a gente fosse considerar friamente, esse valor de R$750.000 por ano, considerando as 25 temporadas, renderia aí R$18.750.000 para os cofres do Papão. Lembrando que em diversos desses casos não são pagos esse valor de uma vez, são divididos aí por ano, por parcelas mensais
e por aí vai. Se a gente fosse considerar que esse pagamento seria feito em apenas um ano, daria uma média de R$ 1.500.000 por mês por conta desses direitos de nome, como eu disse, né, que ficaria bem abaixo da média nesses R$ 18 milhões. Eu fiz mais ou menos uma comparação com outras empresas e também outros times que já fecharam esse acordo e estipulei mais ou menos um valor de R$ 40 milhões, um número justo para o Paysandu fechar, né, esse seu vínculo com 25 anos de duração com uma outra empresa. Aí sim, R$ 40 milhões, né, poderia dobrar esse valor se fosse para ser pago em apenas um ano, daria uma média de R$ 3 milhões mensais, que aí sim, né, é uma grana assim que é absurda mesmo. É, por exemplo, uma folha salarial de uma equipe média da Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente que pode ter vários acordos, pode ser, por exemplo, investindo na própria infraestrutura do estádio da Curuzu, às vezes melhorando alguma outra coisa ali, outra aqui, pode, né, modificar um pouco desse seu valor, sendo pagamentos ou mensais, ou às vezes até mesmo anuais, e por aí vai. Tem que ver direitinho a respeito dessa situação, não tem como eu trazer essa informação concreta, até mesmo porque, né, a gente só está aqui falando um pouco sobre esse assunto dos naming rights, que pode sim render uma grande grana e que o Paysandu deixou, né, de lucrar nas últimas temporadas. Ainda bem, né, acertou com o Bampará, tanto em 2021 quanto agora para 2022. As maiores vendas de direito de nome dentro do futebol brasileiro, em primeiro lugar com o Corinthians e também o Palmeiras, que foi mais ou menos na casa de R$ 300 milhões, cedidos aí tanto para a Neoquímica quanto a Allianz, empresa de seguros lá da Alemanha, no caso aí das equipes paulistas, lucrando R$ 300 milhões num contrato de 20 anos de duração. Segundo lugar vem o Atlético Mineiro com a MRV, que além do financiamento, né, do seu estádio, que vai ficar aí mais ou menos na casa de R$ 50 milhões previstos nessa ajuda da MRV, irá pagar também mais R$ 60 milhões para 10 anos de naming rights dentro do estádio do Galo, lá de Belo Horizonte. Na terceira colocação, e na quarta também ficando em casos no Nordeste. No terceiro lugar, a Fonte Nova, que negociou com a Itaipava, valores de R$ 43 milhões por 10 anos de contrato também, lá na capital de Salvador. E na quarta colocação em Pernambuco, com a Arena de Pernambuco, 10 anos novamente com a Itaipava, pagando R$ 20 milhões. Ou seja, até mesmo essa previsão da Curuzu por exemplo, R$ 40 milhões em 25 anos, fica bem modesta se a gente comparar com outros contratos mais firmados. Então mostra o potencial de lucro que o Paysandu pode ter nos próximos anos e até mesmo, né, essa grana que está deixando de ganhar. Agora não, porque já tem um Bampará, mas que realmente, né, pode conseguir negócios melhores com várias empresas. O próprio estado do Pará, temos aí o próprio Bampará, que é uma das principais empresas, assim como, por exemplo, a Alunorte, a Albrás e por aí vai, sem considerar outras gigantes, tanto presentes dentro do cenário do norte brasileiro, quanto também, né, outras empresas, tanto aqui do nosso país, quanto também internacionais, que gostaria assim, né, de estampar o seu nome nessa nova modalidade que vem crescendo mais a cada dia aqui no futebol brasileiro. Eu quero saber sua opinião a respeito aí desse assunto, desses números também que eu trouxe sobre o estádio da Curuzu, se você acha certo, se você acha que pode negociar por melhores nomes e também, né, sobre essa mudança de nome do estádio. No caso da Curuzu não aconteceu muito, porque passou a se chamar Curuzu Baianão, mas caso, por exemplo, fosse negociado aí com uma empresa igual a Neoquímica, aí sim se chamaria só Neoquímica, como foi no caso do Corinthians, não mantendo nenhum nome oficial no estádio. Obviamente os torcedores, né, podem chamar da maneira que for mais conveniente. Beleza? Quero saber sua opinião a respeito desse assunto, um pouco polêmico também entre as torcidas brasileiras. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera! Que no final eu vou deixar um vídeo também sobre o Clube Empresa e opções de contratações para o Papão nesse ano de 2022.